Muito bom dia, boa tarde ou boa noite a você, meu querido ouvinte, que está aqui no nosso primeiro episódio de Amplificador, o podcast de entrevistas e assuntos relevantes que dá voz a quem precisa ser ouvido. Bom, e o nosso primeiro assunto desse podcast não poderia ser outra coisa senão o tema acessibilidade. Mas antes de falar sobre o nosso amplificado de hoje, eu vou me apresentar. Eu sou a Noemix, 24 anos, mulher, branca, altura média, cabelos pretos, curtos e ondulados, rosto e nariz fino, bochechas salientes, óculos de armação redonda, grande e na cor preta. E o nosso amplificado de hoje é o queridíssimo Gustavo Tornieiro. Ele é jornalista formado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM. Ativista na área de acessibilidade e inclusão, e secretário de Juventude da Organização Nacional de Cegos do Brasil, ONCB. Oi, Gustavo, é um prazer ter você aqui como nosso primeiro amplificado e você pode começar se apresentando e se descrevendo para os nossos ouvintes. Olha só que baita apresentação. Obrigado, viu? Valeu pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você e falando, claro, com os nossos ouvintes. Eu sou um jovem de 25 anos, sou jornalista, sou ativista, sou consultor também na área de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência. E você pediu para eu me descrever, né? Bom, é uma coisa nova, né? No rádio fazer esse tipo de coisa e eu acho muito interessante esse tipo de exercício. Bom, eu sou um homem de pele clara, cabelo castanho, curto, olhos azuis, tenho uma barba rala também, uma barba curta, bigode curto também. E de forma geral é isso. Gu, você já nasceu com deficiência visual ou passou pelo processo de perda de visão? Eu já nasci com deficiência visual, na verdade eu nasci com catarata e glaucoma. E quando eu era bebê ainda, tinha meses de idade, eu fiz cerca de 9 cirurgias para ver se eu recuperava plenamente a visão. Mas acabou que uma dessas cirurgias não deram certo e eu passei a enxergar apenas vultos, cores e luz com um dos olhos. Quais foram os pensamentos que passaram pela sua cabeça quando você parou e pensou assim: agora eu sou cego? E essa pergunta é interessante porque eu acho que a primeira vez que eu notei que eu teria uma deficiência visual, que eu não enxergava igual as outras pessoas, foi quando eu fui para um pediatra, eu tinha uns 3 anos de idade, mais ou menos, e ele fazia alguns testes comigo para saber quais cores que eu enxergava e tudo mais, porque eu tenho uma condição um pouco rara. Eu tenho uma espécie de película branca, assim, falando de forma bem superficial e nada técnica aqui, tá? Mas essa película branca faria com que eu não enxergasse absolutamente nada. Então o pediatra ele ficou bem chocado assim na época. Falou, meu, mas como nunca vi isso? Enfim. Então foi bem interessante. Foi quando eu comecei a perceber que, enfim, eu tinha uma deficiência visual ali. Por mais que eu não entendesse exatamente, né? E como foi a partir daí? Você participou de alguma ONG que tratava sobre acessibilidade? Quem tem deficiência visual, algum tipo de deficiência, normalmente passa por um processo de habilitação e reabilitação, que são os nomes técnicos que a gente dá para o aprendizado de algumas tarefas cotidianas, para a alfabetização também. Então, eu cheguei a fazer aula de braille, eu tinha uma professora de braille. Eu também participei de uma instituição na cidade de São Paulo, que é onde eu moro, sempre morei, que se chama Laramara. Então, ela oferece serviços de habilitação e reabilitação para as pessoas cegas e com baixa visão, ou seja, ensinar a fazer algumas tarefas cotidianas, tarefas diárias dentro de casa, dobrar roupa, enfim, fazer coisas
do nosso cotidiano. Eu fiquei por um tempo nessa instituição, mas logo tive que, enfim, que sair. E dali em diante eu estudei a minha vida inteira no mesmo colégio, na mesma escola. Era uma escola particular e eu tinha, durante alguns dias na semana, aulas de braille em outro local, né? Para me alfabetizar e tudo mais, e a gente fazia esse intercâmbio com a escola, com os professores, para que eu tivesse o melhor suporte possível. Então foi essa experiência que eu tive na minha infância e adolescência para aprender a fazer as tarefas diárias e tudo mais. Mas eu não fiz, por exemplo, orientação e mobilidade, que é uma aula importante, que é um curso importante para a gente andar sozinho com independência e autonomia nas ruas, pegar metrô, ônibus. Não fiz isso até os 18 anos. Eu fiz isso um pouco no Laramara quando eu tinha 5, 6 anos, mas aí acabei esquecendo, né? Não pratiquei e eu não utilizava a bengala, né? Eu tinha até uma certa resistência à bengala até saber que ela era o meu passaporte para a independência, a autonomia na sociedade. E na adolescência, quando foi que você começou a se interessar pela área de comunicação? Como é que foi a sua escolha para universidades e também as suas dificuldades? Conta pra gente. Cara, eu sempre gostei da área da comunicação. Desde pequeno, tinha amigos que trabalhavam com rádio, trabalhavam com comunicação, e eu fui me inserindo nessa área e me apaixonando cada vez mais. Então, em 2012, eu tive um programa de rádio com dois amigos cegos. A gente produzia esse programa, ele era veiculado, era transmitido para mais de 900 cidades de todo o Brasil, né? Chegou a ser transmitido por mais de 900 cidades. Era um programa de humor e que não tinha nada sobre deficiência, enfim. Os próprios contratantes não sabiam muito que a gente tinha deficiência, que era um caso bem curioso, porque a maioria dos contratos eram fechados à distância e tudo mais, com rádios de diversas regiões do Brasil. E aí eu comecei a pesquisar sobre jornalismo, comunicação, fiquei entre rádio, TV e jornalismo, mas acabei optando pelo segundo porque vi ali um potencial muito grande de me desenvolver e de também colaborar com a mídia em relação ao que eu defendia sobre os direitos das pessoas com deficiência, né, sobre as minhas vivências. Achei que eu poderia colaborar muito nessa área do jornalismo e também porque eu acabei gostando bastante do curso da SPM, que foi onde eu me formei, da grade curricular, que ela era bem ampla, né? Tinha empreendedorismo, que é um assunto que eu me interesso bastante, tinha jornalismo de dados, tinha marketing, então foi uma escolha, digamos, emocional e racional, né? Os dois, assim. Bom, Gustavo, não é todo dia que vemos jornalistas com deficiência visual. Depois que você realmente começou a estudar mesmo jornalismo, como é que foi a sua jornada? Olha, o número de pessoas com deficiência no ensino superior está aumentando nos últimos anos, mas ainda é uma presença muito tímida se comparada com as pessoas sem deficiência, é claro. Dados do último Censo da Educação Superior, feito em 2018, apontam que a porcentagem de estudantes com deficiência visual que chega à universidade é muito pequena, se comparada com a média da população. Menos de 0,5% do total de 8 milhões de matrículas era formada por pessoas com deficiência, dentre as quais aproximadamente 34% eram compostas por pessoas cegas ou com baixa visão. Eu tive um suporte muito grande da minha universidade, o que foi uma exceção, porque normalmente as pessoas possuem muitas dificuldades para conseguir material acessível, para conseguir um livro em braille, ou um livro com letra ampliada, ou um livro no computador que seja acessível
para os programas leitores de tela, porque, para quem não sabe, as pessoas com deficiência visual, as pessoas cegas, utilizam um programa que fazem toda a leitura da tela, né, do computador, dos textos que estão no computador. Existe esse programa há muito tempo, então dá uma certa autonomia para sua, enfim, para você poder pesquisar informações, conversar com as pessoas e mexer na internet, no computador, de forma igualitária com outras pessoas. Então, na faculdade, eu enfrentei algumas dificuldades, sim, né? Principalmente em disciplinas que eram mais visuais, que continham alguns gráficos. E a verdade é que os professores realmente não estão preparados para receber um aluno com deficiência na sala de aula. Mas eu tive professores muito prestativos e que se dispuseram a aprender comigo, né, a estar nessa jornada para a gente construir um processo de aprendizagem satisfatório, assim, para mim. Mas realmente a acessibilidade, o acesso e a permanência do jovem com deficiência no ensino superior é um assunto muito importante e que a gente precisa debater, precisa conversar para formular políticas públicas eficientes sobre esse assunto. E em que ponto você começou de fato a se interessar e a procurar se envolver com políticas sobre acessibilidade, órgãos que tratavam do assunto? Quais foram seus primeiros contatos na área? Olha, lá em 2012, 2013, quando estava no ensino médio, eu comecei a ficar cada vez mais incomodado com algumas questões que eu vivia enquanto uma pessoa com deficiência, com as atitudes e comportamentos das pessoas em relação a mim, com a dificuldade de encontrar material acessível. E eu fui me inserindo aos poucos nesse universo, a falar sobre o assunto, a publicar, fazer alguns posts nas redes sociais. E foi então que em 2014 eu recebi o convite do hoje presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil, Beto Pereira, para fazer parte da entidade, da UNCB. Né? Ele ocupava uma secretaria, a entidade é dividida em várias secretarias temáticas, e eu passei a me inserir no ativismo agora de forma direta, né? Colocando a mão na massa mesmo, estudando para participar de consultas públicas, auxiliando ali no movimento de base mesmo, né? Que a gente chama. E foi uma experiência muito gratificante, muito boa. Aliás, isso aconteceu em 2015, falei 2014, foi 2015, né? Um ano depois de eu entrar para a faculdade. E aí eu passei a naturalmente produzir conteúdo para a internet, participar de alguns canais do YouTube, a ser entrevistado por algumas pessoas e passei a desenvolver meus projetos também, claro, dentro da organização, no ativismo, até me tornar secretário de juventude e a gente desempenha várias atividades em relação aos direitos das pessoas com deficiência visual, focado, né, na juventude que tem deficiência visual, ou seja, as pessoas cegas e com baixa visão. A partir do seu excelente trabalho como comunicador, a gente viu que você abriu muitas portas para todas as pessoas da comunidade e também para quem não sabia que era possível ter outra forma de se fazer jornalismo. Conta para nós, quais foram os momentos mais marcantes na sua carreira até agora? Ah, imagina! Eu acredito que eu tenha aberto algumas portas, não todas as portas, né? Isso ainda, infelizmente, não é o que acontece, mas eu fico feliz por ser visto dessa forma, eu tento colaborar da forma que eu posso. E tiveram alguns momentos que foram marcantes para mim. O primeiro foi quando eu entrei na faculdade mesmo, porque eu fui o primeiro aluno cego da ESPM e eu percebi que eu tinha uma responsabilidade de tornar aquele ambiente mais acessível, a trazer esse assunto para a universidade, que já tinha outros tipos de deficiência, mas não a visual. E depois que eu entrei, eu fiquei sabendo que em outra sede também entrou outra pessoa cega.
Uns 2 anos depois também entrou outra pessoa com deficiência na minha unidade, que me deixou bastante feliz também. Agora, em relação à profissão mesmo, eu fiquei muito feliz lá no final de 2017, quando eu fui convidado por um professor para escrever um perfil jornalístico, né, que é um tipo de gênero jornalístico que a gente conta a história, né, de alguma determinada pessoa. Enfim, é um tipo de gênero que eu não tinha tanta familiaridade. E eu tive o compromisso de fazer essa matéria para a revista Sesc. E foi o meu primeiro freela, assim, foi o meu primeiro trabalho como autônomo, como jornalista. Ah, acho que eu tinha tido outra oportunidade antes, mas remunerado e daquela magnitude foi o primeiro. Então, fiquei muito feliz e vi que realmente eu poderia me utilizar desse meu ativismo, desse meu interesse pelos direitos humanos, por assuntos relacionados à sociedade, tecnologia, também dos meus interesses, né, para auxiliar a sociedade a ver que a pessoa com deficiência ela pode falar sobre acessibilidade, pode falar sobre inclusão e ela pode estar presente nos espaços, inclusive na mídia. E ali eu falei, poxa, depois que eu me formei, eu quero publicar um texto na BBC, né? Quero publicar uma matéria e acabei conseguindo isso também, o que foi muito importante para mim ocupar esse espaço, né? Um jornalista com deficiência produzindo uma reportagem para a BBC aqui no Brasil. E isso aconteceu, a matéria foi publicada no começo de 2020, eu fiz no final de 2019. E ali eu comecei a abrir mais portas, ter outras oportunidades também na mídia, a realizar outros tipos de trabalho relacionados a jornalismo, a comunicação, a acessibilidade também. E falando sobre a ONCB, o que você faz exatamente lá e qual a importância dessa ONG para os brasileiros? Então, a ONCB, ela é a Organização Nacional de Cegos do Brasil. Ela é a principal entidade de defesa de direitos das pessoas cegas e combate à visão no país. É a única entidade legalmente instituída, ou seja, que possui assento em conselhos municipais, conselhos estaduais, conselhos federais, né? Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Assistência Social, que são os conselhos responsáveis pelo monitoramento das políticas públicas no Brasil. Então, a entidade ela representa hoje cerca de 90 instituições de e para cegos, né? Ou seja, as instituições que são filiadas ao NCB e tem um papel muito relevante na construção das políticas públicas para as pessoas com deficiência visual. E lá hoje eu sou secretário de Juventude, então a gente realiza trabalhos relacionados com os jovens com deficiência visual. Gustavo, eu conheci o seu trabalho por meio das redes sociais. Para quem não sabe, o Tornieiro tem mais de 18 mil seguidores no Twitter, que inclusive é uma conta verificada, e mais de 7.500 seguidores no Instagram. Qual é a sua abordagem com seus seguidores e como é o seu relacionamento com eles? Aproveita também para divulgar o seu arroba, hein? Bom, vamos lá, vamos começar pelo jabá, né? Que o jabá é sempre importante. Então, meu Instagram é @torniero, Torn de navio e R-O. Twitter também é @torniero. E a construção dessa comunidade, que é assim que eu chamaria meus seguidores, foi bem orgânica. Eu fui participando dos movimentos, fui participando de entrevistas, e as pessoas passaram a conhecer meu trabalho, né? Hoje eu sou colunista também do Yahoo, que foi um grande salto também, um grande acontecimento também na minha carreira. E hoje eu tenho uma relação muito próxima, ou tento ter uma relação muito próxima, para tirar dúvidas, para conversar,
para falar de outros assuntos que não só também pessoas com deficiência, apesar desse ser o meu principal foco hoje, eu sou uma pessoa, né? Então eu tenho vários interesses, né? Eu tenho, além de acessibilidade e inclusão, então eu tento manter um relacionamento bem aberto e próximo, assim, com as pessoas que me seguem. Você então agora falou, né, sobre a sua trajetória e o que você fez pela comunidade de cegos no Brasil. Você tem visto resultados ou mudanças significativas na forma como o Estado trata os deficientes visuais? E as pessoas, já sentiu essa diferença nelas? Olha, eu diria que existem muitos avanços em relação às pessoas com deficiência no Brasil nos últimos anos. Um dos principais acontecimentos foi a promulgação da Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que ficou muito tempo com muitas discussões na Câmara dos Deputados, no Senado, com audiências públicas, inclusive acessíveis, com a participação das próprias pessoas com deficiência, dos especialistas, de quem trabalha nessa área. Então a gente teve a promulgação dessa Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência no Brasil. Então todos os direitos estão condensados ali e ela bebe na fonte diretamente da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, né, de 2006, que foi o primeiro tratado de direitos humanos do século XXI. Então, sim, legalmente existem vários avanços. Em relação à atitude das pessoas, eu também acredito que evoluímos bastante, mas ainda tem muita coisa para conquistar. Muitas vezes a gente vê alguns dos nossos direitos sendo ameaçados, né? Governantes querendo retroceder no que já foi conquistado. Então a gente tem que sempre estar em alerta e fiscalizando, é claro, o poder público, independente de partido A, B ou C, porque afinal de contas esses são os nossos direitos. E para finalizar, qual o recado que você dá para o nosso público que é deficiente visual e também deseja fazer a diferença? Eu acredito que a mudança ela precisa partir de algum lugar, precisa começar de algum lugar. Então nem sempre a gente vai conseguir mover montanhas, mudar o mundo de forma rápida, fácil. Porque se você me perguntar, é fácil? Não, não é fácil, é difícil. Mas eu acredito que a gente deveria fazer isso, né? Cada um com a sua capacidade, com as suas habilidades, com o seu tempo, né? Cada pessoa possui, claro, as suas próprias possibilidades e questões individuais em relação a isso. Mas eu acredito que os jovens, eles possuem, né, muito potencial para transformar e para tornar o mundo um lugar mais acessível e inclusivo. E esse foi o Gustavo Torniero, gente. Muito obrigada, Gustavo. Você é muito querido. Parabéns pela sua história. Acredito que a partir de agora a gente entendeu melhor, né, como que é a vida de uma pessoa com deficiência visual, o que ela pode fazer também. E é isso, cara. Muito obrigado por ter sido o nosso amplificado de hoje e pode dar o seu recadinho final. Bom, queria agradecer, né, pela oportunidade, dizer que eu queria deixar o convite, então, para o pessoal me seguir nas redes sociais, né, como eu já disse, @torniero, e conhecer também a ONCB, www.oncb.org.br e ONCB na rede, nas redes sociais, aí, Facebook, Twitter. Valeu! E esse foi o primeiro episódio do Amplificador, o podcast que existe para dar voz àqueles que precisam ser ouvidos. E quem sabe no próximo episódio não pode ser você. Beleza? Um beijo para você.